Irmãos, não tem caso perdido para Deus. Quando você crê naquilo que Ele fala, você chama a atenção do Senhor. Deus olha e se agrada de você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas diz também que o Senhor é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então creia, ainda que a coisa pareça não ter mais jeito. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos para Deus abençoar. E eu tenho a certeza que Ele vai nos ouvir. Antes eu quero falar com você de algumas pessoas que confiaram em Deus quando tudo parecia não ter mais solução. E elas venceram. E uma dessas pessoas foi Davi. Ele se destacou entre os seus irmãos porque ele era uma pessoa cujo coração era perfeito para com Deus. Isso fez com que Deus transformasse aquele jovem pastor de ovelhas no maior guerreiro da história de Israel. Davi ainda era um garoto, quando um filisteu de quase 3 metros de altura surgiu afrontando o exército de Israel. E a condição era a seguinte: Israel deveria escolher um dos guerreiros, um dos seus soldados, para lutar com o gigante. A nação daquele que perdesse a luta seria escrava da outra. Os soldados israelitas, só de verem o tamanho do guerreiro filisteu, no caso Golias, eles se borravam todos. Ninguém ousava dizer que o enfrentaria. Até o rei de Israel, que na ocasião era Saul, ele ficou desanimado e temeroso, porque se Israel perdesse a luta, todo o povo, e até ele, o rei Saul, se tornaria um escravo dos filisteus. E é o que acontece na nossa vida. Se nós dizemos que cremos em Deus e por algum motivo nós formos vencidos pelo inimigo, o povo, todas as pessoas que nos conhecem vão blasfemar, vão dizer: onde é que está o Deus dele? Por que Deus não livrou ele? Só que isso depende de nós sermos realmente de Deus. Porque muita gente diz que é de Deus, mas vive de modo contrário. Mas então o clima na época lá era de derrota total. Todo o povo de Israel estava angustiado com aquela situação. O coração de todos estava derretido só de pensar que eles se tornariam escravos dos filisteus para sempre. Por sorte, tinha entre o povo um que confiava verdadeiramente em Deus. E esse era Davi. Talvez você está me assistindo aqui, você está enfrentando uma situação difícil. O inimigo está ameaçando você, no corpo, nas finanças, na vida sentimental, na vida profissional, na vida familiar. Talvez o seu inimigo seja uma doença, talvez seja uma afronta, um caso na justiça que vem se arrastando há anos, um problema com o filho, com a filha. Talvez sejam dívidas impagáveis. Tem pessoas que não conseguem pagar as dívidas. Coisas que aparentemente são maiores, algo que esteja muito além da sua capacidade. Talvez o seu problema seja mesmo um gigante, comparado com a sua capacidade de lutar. Mas eu sei uma coisa: se você confiar em Deus e buscá-lo de fato, você vai vencer, como Davi venceu o gigante Golias. Muita gente, na hora que chega a notícia ruim, ela se deixa abalar. E até ela esquece que existe um Deus que é misericordioso e poderoso para salvar. A pessoa se desespera diante da afronta do inimigo. Como os israelitas se desesperaram, se apavoraram diante da afronta, quando apareceu aquele guerreiro de quase 3 metros, aquele gigante. Todos eles ficaram desanimados, ficaram para baixo. Acabou a moral do povo de Israel. O exército de Israel todo temeu diante da afronta do inimigo. E isso acontece conosco quando nós nos deparamos com um problema que esteja além da nossa capacidade de lutar. Muitas pessoas até começam a rezar para tudo quanto é santo. A pessoa faz de tudo que está no seu alcance
e até pede ajuda para Deus, mas não encontram ajuda. Por quê? Porque só tem um caminho para se chegar a Deus, que é através do seu Filho Jesus Cristo. Mas as pessoas não pedem por Jesus. Pedem pelos santos que elas conhecem. E eles não podem resolver nada. Você pode pedir para tudo quanto é santo, ninguém vai ajudar você. Porque os santos inventados pelos homens não têm poder algum. E nenhum deles pode rogar a Deus por você. Tem gente que pensa que a Maria vai rogar a Deus por eles. Não, não tem esse negócio. Todos eles, todos esses santos, são objetos inúteis. Não estou dizendo de Maria, mas Maria foi uma mulher como qualquer outra. Só que ela era temente a Deus. Foi escolhida para dar à luz a Jesus? Sim, tudo bem. Mas acabou ali a missão dela. A missão dela foi isso, foi ser usada para ser a porta de entrada para Jesus no mundo. A partir daí, acabou. Ela voltou a ser uma mulher normal como todas as outras. Teve filhos e filhas, portanto deixou de ser virgem. Não é mais virgem como alguns religiosos gostam de afirmar. E nem é digna de adoração nenhuma, porque Jesus foi bem claro, ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Isso é mandamento. Só Deus pode nos atender quando nós vamos a ele em nome de Jesus. Isso é por meio da palavra. Jesus garantiu que tudo quanto nós pedirmos ao Pai de acordo com a palavra que nos é revelada, isso é que é pedir em nome de Jesus, é você pedir de acordo com aquilo que você entende pela palavra. Jesus garantiu que nós receberemos o que pedirmos em nome dele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Tem que pedir. E o que busca, encontra. E o que não busca, não encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á a porta. Quem bate, a porta é aberta. Mas para quem não bater, a porta não vai se abrir. Nós precisamos entender isso. Isso que Jesus falou, ele serve para todo mundo, seja para quem for. Para encontrar Deus, tem que buscar. E onde é que eu devo buscar a Deus? Na sua palavra, na Bíblia. Não tem outro lugar para se encontrar a Deus. Ele está onde ele sempre esteve, que é na palavra. É lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra que nós nos aproximamos de Deus e ele se aproxima de nós. Se você quer ter um encontro com Deus verdadeiro, você tem que buscar na palavra, na Bíblia. Você nunca vai encontrar Deus, nunca vai ouvir Deus falar com você fora das Sagradas Escrituras. Se você vai a um lugar qualquer, vai assistir uma palestra ou um culto religioso, e a pessoa que está dirigindo a palestra é uma pessoa eloquente, fala muito bem, sabe se expressar, sabe cativar o povo, você pode até se emocionar com a forma dele falar. Mas quando aquilo ali terminar, você vai sair dali da mesma forma como você entrou. Você não recebeu nada de Deus, porque Deus só se faz presente onde a sua palavra é pregada. Não adianta a sabedoria humana, porque Deus só entra no coração da pessoa quando a palavra dele é pregada. É pela pregação da palavra que nós conseguimos ouvir a Deus. E é pelo ouvir a Deus que vem a fé no nosso coração. Não adianta a pessoa se reunir para ouvir filosofia religiosa. Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ou seja, para ler, para estudar, para meditar nas minhas palavras, ali eu estou no meio deles. Quando você ouve a palavra de Deus, você sente no coração. Você sabe que é Deus que está falando com você. Isso é diferente de qualquer filosofia religiosa. Onde o evangelho é pregado, o poder de Deus se manifesta. Muda a vida da pessoa completamente. Religião nenhuma no mundo tem poder para mudar a vida de alguém, mas Deus tem e muda. Se você crê naquilo que ele fala no seu coração, pode ter certeza, ele vai mudar você por completo. Mas eu estava falando de Davi. Davi confiava em Deus e por causa da sua fé no Senhor, ele nunca perdeu uma batalha.
Nós temos que tomar, por exemplo, a vida de Davi e as coisas que ele fazia, para nós conseguirmos também vencer todas as nossas batalhas. Porque tudo é conhecimento, tudo é entendimento. Mas aconteceu que quando Davi já estava envelhecendo, os inimigos pensaram, agora ele já está enfraquecido por causa da idade, então nós vamos reunir e vamos acabar com ele. E se reuniram e vieram contra Davi. Mas está escrito no Salmo 109 que Davi fez uma oração e Deus lhe atendeu mais uma vez. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa oração que Davi fez. Porque é quando nós estudamos que nós aprendemos. Talvez o inimigo esteja se levantando contra você e talvez alguma coisa esteja acontecendo e você nem imagina que por trás disso tudo tem um demônio que foi mandado pelo inferno para destruir você. Cada um ataca de uma maneira. São vários demônios, cada um de uma maneira. Uns atacam a saúde da pessoa, outros atacam a vida financeira, outros a vida sentimental. Não deixam a pessoa encontrar a sua metade, não deixam a pessoa se realizar. Mas seja qual for o problema, se alguma coisa está acontecendo, com você, e isso está impedindo você de ser feliz, ou não deixa você ter paz, faça como Davi fez. Peça misericórdia a Deus. Não importa o que você tenha feito. Pode ser que você tenha pecado de tal forma que por causa disso o inimigo entrou e tenha atuado na sua vida, no seu corpo, na sua família, no seu casamento, no marido, na esposa, ou quem sabe no filho, na filha, ou até mesmo em qualquer outra área da tua vida. Seja na vida econômica, financeira, você está empobrecendo a cada dia. Está perdendo o que conquistou com muita luta, com muito sacrifício. As coisas não estão dando certo. Invoque ao Senhor. Busque a misericórdia de Deus. No Salmo 109, versículo 26, Davi ora dizendo, ajuda-me, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Então, primeiramente, ele pede a ajuda do Senhor. E ele confessa que o Senhor era o Deus dele. Ele diz, ajuda-me, Senhor, Deus meu. Ele orou pedindo ajuda porque ele tinha a quem pedir ajuda. O Senhor era verdadeiramente o Deus dele. Tem pessoas que a vida toda segue religião, invenção dos homens, e na hora que precisa ela vai pedir ajuda para o santinho, para a santinha, para a senhora, para Maria, sendo que esses não podem ajudá-la. Ela não tem um Deus para pedir ajuda. Ela diz que crê em Deus, mas na hora que precisa, ela reza para Maria. E aí? Davi não, Davi ele tinha certeza que o Senhor era o Deus dele, por isso ele disse, ajuda-me, Senhor, Deus meu. Meu irmão, é preciso que você faça do Senhor o seu Deus. Você precisa respeitar a Deus. Respeitar a Deus é você obedecer a palavra dele. É preciso que você sirva a Deus, que viva de acordo com a vontade dele. Isso é servir a Deus. Ou então, numa hora dessas, você vai precisar da ajuda e a ajuda não virá, porque você simplesmente quis viver longe de Deus. Quem vive longe de Deus, a pessoa que não lê a Bíblia, não ouve a pregação da palavra, não tem prazer em agradar a Deus, essa pessoa está vivendo longe de Deus. E ela está permitindo que o inimigo a use para dar um mau testemunho. Porque as pessoas vão olhar para ela e vão ver que as coisas não estão dando certo na vida dela. E vão dizer, está vendo? Diz que crê em Deus, mas vive desse jeito, vive pior do que eu. Então, na verdade, não adianta, porque Deus só está com quem está com Ele. Se você não busca na palavra, se você não lê a Bíblia, não tem prazer em aprender, em praticar a vontade de Deus, você só ora quando a coisa fica feia, tadinho de você. Você está longe do Senhor. Por isso, quando você ora, você fica sem resposta. Você precisa viver em comunhão com Deus.
E nós vivemos em comunhão com Deus quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra. Nós temos que ser um bom exemplo. Temos que dar um bom testemunho. O meu problema, o seu problema, ele tem que se resolver. Nós temos que ser pessoas vencedoras, vitoriosas na fé. A nossa oração tem que ser respondida, os nossos problemas têm que ser resolvidos, porque caso contrário as pessoas vão achar que o nosso Deus é como o Deus deles. É um objeto qualquer, é uma estátua de gesso, de madeira, e que não resolve o problema de ninguém. Mas não, o nosso Deus é vivo. Ele é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. O nosso Deus é verdadeiro, é aquele que nos fez. Para Ele não tem coisa impossível. E Ele ouve as nossas orações. E Ele tem prazer em nos abençoar. Mas se você desprezar a palavra, você não vai ter a ajuda de Deus quando você precisar. Davi tinha certeza que ele seria ajudado porque ele sabia, o Senhor é o meu Deus. Você precisa ter essa certeza quando você for orar. Você não pode estar dividido entre Jesus e Maria. Eu não posso orar ao Pai que está no céu e logo a seguir dar louvores para Maria ou para outro santo qualquer. Eu não posso ser um adúltero espiritual. Você não pode ser um adúltero, uma prostituta. Eu estou dizendo espiritualmente. E nem fisicamente pode. Mas aqui eu estou falando de coisas espirituais. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas também ama a santinha tal, o são tal, está tudo errado. Você está traindo a Deus. Ou você é de Deus, ou você é de todos os outros. Deus não aceita compartilhar a fé. A sua fé não pode ser compartilhada. Ele disse ao profeta Isaías: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então o que acontece quando você reza para qualquer imagem de escultura, ou quando sequer você olha para ela e pensa nela como se fosse alguma divindade, você está traindo a Deus. A bênção que você precisa, você não vai receber. Por quê? Porque Deus não vai dar para as imagens de escultura a glória dele. Senão você vai pensar que foi aquela imagem que fez alguma coisa por você, e não foi, porque ela não pode fazer nada, ela é um objeto. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, nós não precisamos de nenhum outro Deus. Essa é a verdade. Muita gente passa a vida rezando e não consegue nada. Por quê? Porque está agindo de modo errado, de modo que desagrada a Deus. Sempre que nós precisarmos, nós podemos pedir ajuda ao Senhor. Se isso foi colocado na Bíblia, é para nos servir de exemplo, para que eu e você façamos do mesmo modo. Mas tem um detalhe: o Senhor tem que ser o seu Deus. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, o carro, a casa, o marido, a mulher, os filhos, o emprego, enfim. Tem pessoas que as coisas físicas e materiais vêm em primeiro lugar. Tem gente que diz: para mim, a minha família vem em primeiro lugar. A minha profissão, o meu emprego, a minha vida sentimental. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a pessoa só para ler a Bíblia ou para ouvir a pregação se ela tiver tempo, se ela não tiver nada para fazer na vida. Primeiro ela quer cuidar da própria vida. Davi não. Antes de ir para qualquer batalha, observe que Davi nunca perdeu nenhuma batalha, mas antes de ir para a batalha, o que ele fazia? Ele buscava a Deus. Se Deus falasse vai, ele ia. Se Deus dissesse não vai, ele não ia. Quando sentia de Deus que ele devia ir, ele ia com certeza. Deus vai me dar a vitória. E dava. Agora, Davi já está velho, cercado pelos inimigos. Então ele ora e diz: ajuda-me, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Essa oração de Davi
ela é uma lição importante para nós. Porque nós temos que aprender a orar e a buscar a ajuda de Deus. E temos que nos basear nesses exemplos bíblicos. Porque se Deus ouviu a Davi, Ele vai me ouvir, Ele vai te ouvir. Não quer dizer que eu tenho que repetir as mesmas palavras que Davi, mas eu tenho que orar pedindo para Deus me ajudar e me salvar segundo a misericórdia dele. Davi diz aqui: ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. E logo a seguir ele diz a Deus o porquê que ele queria ser salvo. Ele disse: para que saibam, para que todos saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas têm que ver o agir de Deus em nós. O povo incrédulo tem que ver que nós oramos e recebemos a bênção, porque de outra forma eles vão blasfemar de Deus. Mas se eu oro e vem a bênção, o povo vai acabar crendo nesse Deus Todo-Poderoso, vai abandonar a religiosidade e virar para Deus sabendo: Ele vai ser o meu Deus também. O povo tem que ver isso. Os nossos parentes, amigos, vizinhos precisam ver do que o nosso Deus é capaz. Porque só assim eles vão deixar de ser pessoas religiosas e vão se converter ao verdadeiro Deus. Quando virem o que o nosso Deus faz por nós, eles vão entender que não adianta nada ficar carregando um boneco de gesso de um lado para o outro, ficar acendendo vela, fazendo promessa, rezando o terço ou rosário, ou sei lá mais o que eles inventam por aí, porque tudo isso é invenção. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa e ela não crê, a culpa é nossa, porque nós não estamos dando testemunho do que Deus nos fez. Às vezes Deus não faz porque nós não damos oportunidade dele fazer. Por exemplo, às vezes surge uma doença. A pessoa, ao invés de orar para Deus curar, o que ela faz? Ela corre para o médico. Eu não digo que é errado procurar o doutor. Deus, na verdade, é quem cura. Ele cura pelo clima, cura pelo amor, cura pela medicina, enfim. A cura, preste atenção, a capacidade do organismo se regenerar vem de Deus. O remédio que o doutor dá serve apenas para incitar o organismo a combater a doença. Mas a cura vem de Deus. O poder que o organismo tem para se recuperar, para se regenerar, isso vem de Deus. Só que se você disser para o outro: eu tive doente, eu fui no médico, o doutor me deu o remédio tal, e eu fiquei bom, a pessoa vai acreditar que foi Deus que curou você? Não. Nem você mesmo vai crer que foi Deus, você vai pensar que foi o remédio. Mas foi Deus que curou. Porque o poder do organismo se regenerar, de uma célula se recriar, se multiplicar, tudo isso vem de Deus. Mas você vai pensar que foi o remédio. E quem sabe até você mesmo. Não deixe de crer em Deus, comece a acreditar mais no remédio. Você não deu oportunidade para Deus operar. Mas se por outro lado, eu fico doente, oro, e Deus me cura de forma milagrosa, como aconteceu com aquele paralítico que eles desceram lá pelo telhado, amarrado numa cama, desceram ele diante de Jesus, e ele saiu dali andando e carregando a própria cama, diante dos olhos de todo mundo que estava ali. Ah, meu amigo, se isso acontece, não tem como alguém não crer. Então nós temos que dar testemunho, mas para darmos testemunho, Deus tem que operar na nossa vida. Mas para Deus operar, nós temos que dar oportunidade a Ele de operar. Nós temos que buscá-lo e crer na palavra. Davi tinha fé em Deus, porque ele via Deus operar e livrá-lo das batalhas. Até uma certa vez, ele declarou isso. Ele disse no Salmo 41, versículo 11: por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Meu querido, minha querida, é isso que mostra se nós estamos bem com Deus ou não. Diz no Provérbios capítulo 16, versículo 7, que quando os caminhos do homem são agradáveis a Deus,
O Senhor faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. É o fato do nosso inimigo não prevalecer sobre nós. É isso que nos mostra que nós estamos agradando a Deus. Se o seu inimigo está prevalecendo sobre você, é porque você ainda não está agradando a Deus. Então ore, faça como Davi, diga: ajuda-me, Senhor. Salva-me por tua misericórdia. Pois tu és o meu Deus, lembre-se disso. Ele tem que ser o seu Deus. Então procure ter essa experiência com Deus. Se até aqui o inimigo tem prevalecido na sua vida, comece a clamar. Busque a Deus em oração. Busque Ele. Tudo que Deus faz por nós é segundo a sua misericórdia. Nós não temos em nós mesmos como forçar a Deus a fazer algo. Mas Ele quer fazer. Deus quer te fazer um vencedor. A sua vitória é glória para o nome dEle. O meu bem-estar, a minha saúde, a minha vitória, a minha alegria, é alegria para Ele. Então, Ele quer nos abençoar, mas basta que nós creiamos e busquemos a Ele. Não importa se a vida está toda enrolada, se toda a vida você foi uma pessoa menosprezada, foi pisado até pelos seus familiares, se as pessoas sempre disseram que você não tinha nenhum valor, que era um caso perdido, tudo é conversa do capeta. Se você não tivesse valor, Jesus não tinha dado a vida por você. O diabo ele só tem aprontado na sua vida porque você tem aceitado fazer a vontade dele. Tem aceitado fazer a vontade dele. Examine-se direitinho. Veja onde você está errando. Experimente se entregar a Deus. Comece a ler a Bíblia, praticar aquilo que você aprende e você vai se tornar uma pessoa vitoriosa. As portas vão se abrir para você e você vai ter a solução para todos os seus problemas. Busque a Deus. Continuando a estudar a oração de Davi, veja o que ele diz no versículo 28. Está escrito assim: amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos. E alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão, como uma capa. Davi sabia orar, né? Meus queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quem é filho de Deus pode viver descansado. Não tem macumba, não tem olho grande, não tem trabalho de feitiçaria, podem comprar galinha preta, cabrito, vela, pode fazer o trabalho que for, não pega. Está lavrado na Escritura Sagrada que contra Jacó não vale encantamento. Marque isso na sua Bíblia, que é para você nunca se esquecer e nunca mais ter medo quando disserem que vão fazer um trabalho contra você. Está escrito em Números 23, 23. Números, capítulo 23, versículo 23. Marca isso na sua Bíblia. Diz assim: pois contra Jacó, Jacó somos nós hoje, somos o Jacó de Deus, o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus. Então diz: pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Meus queridos, nós somos o Jacó dos tempos atuais. Nós somos descendentes da promessa. Somos o Israel de Deus. Podem nos amaldiçoar à vontade. As suas maldições não nos atingirão. Ao nos entregarmos a Deus, nós fomos tirados do reino das trevas, isso é, do alcance de Satanás. Ele não tem mais poder para tocar em nós. Nós fomos levados para o reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje nós estamos nas mãos de Jesus. E veja o que foi que Jesus disse. João capítulo 10, versículo 15, está escrito assim: e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida dele por nós. João 10, 28 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai
que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Acabou, meu irmão. Estamos seguros, estamos garantidos, não temos que temer nenhuma ameaça do inimigo. E Davi disse aqui então, amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Podem amaldiçoar à vontade, não vai pegar. Provérbios 26, versículo 2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. A bênção é maior que a maldição. Por isso Davi disse, levantem-se, mas fiquem confundidos. Quem faz mal contra um filho, uma filha de Deus, fica confundido, porque a pessoa vai dizer, puxa vida, eu gastei tanto com aquele trabalho, paguei tanto para o feiticeiro, para o preto velho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei galinha, eu comprei cabrito, eu comprei não sei o quê, e nada aconteceu com o sujeito. E não acontece mesmo. Levantem-se, mas fiquem confundidos. E alegre-se o teu servo. O versículo 29, agora Davi diz, vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. E para terminar, Davi diz então, louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre. A palavra pobre aqui não diz respeito ao que não tem dinheiro, não. Tá? Aqui diz respeito àquele que é humilde e sincero para com Deus, que tem o coração aberto para ouvir a palavra. Diz, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Diga graças a Deus. No próximo vídeo eu vou falar sobre como usar o nome de Jesus para vencer o mal. Agora eu quero orar com você. Feche os olhos, concentre a sua fé no seu problema. Creia porque Jesus está presente aí onde você está. E ele disse que tudo que duas ou mais pessoas concordarem na terra será concordado no céu. Será feito pelo nosso Pai que está no céu. Então, se nós concordarmos em oração, o milagre vai acontecer. Vamos orar? Meu Deus, nós sabemos quando estamos fazendo aquilo que te agrada, porque nessas horas o inimigo não consegue contar vitória sobre nós. Mas, Senhor, nós somos fracos, falhos, e muitas vezes nós caímos em tentação. E o inimigo aproveita essas nossas falhas para nos fazer afronta. Mas Tu és o nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas fraquezas e salva-nos por Tua misericórdia. Pai, eu oro por essa pessoa cuja situação está crítica. Essa que está acuada, que está abatida diante da afronta do inimigo. Essa que já buscou em todo lugar, mas não encontrou a solução. Talvez alguém orando comigo que está na mesma situação daquela mulher que tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não havia visto melhora alguma. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, e ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E foi isso que aconteceu. Oh, Senhor, Jesus era a última esperança daquela mulher. Como hoje, essa oração pode estar sendo a última esperança de muitos. Pai, eu quero um milagre nessa vida. Eu peço um milagre para essa pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus, eu determino o fim desse mal que persegue essa pessoa. Esse mal que está acompanhando essa pessoa há muitos anos. O mal que está no aparelho digestivo ou em qualquer outro órgão desse corpo. Eu ordeno que desapareça. Saia o tumor, o caroço, o inchaço, a inflamação, a infecção, onde quer que esteja, eu mando embora, em nome de Jesus. Eu amarro todo o espírito de enfermidade, de miséria, de sofrimento, e eu mando em nome de Jesus Cristo, saia, vá embora e nunca mais volte. Pai, eu dou a bênção para o meu irmão, que está orando comigo nesse momento. Se você crê, diga obrigado, Jesus. Amém.